Eu gostaria que você, enquanto estava aqui louvando, o Espírito Santo falava comigo, eu gostaria que você pensasse agora em 3 coisas que te traz muita alegria. Feche os teus olhos, vou te dar 15 segundos, tem que ser rápido. 15 segundos, 3 coisas que te dão muita alegria. Amém? Ok? Já pensaram? Dessas 3 coisas que te trazem alegria, Jesus está nela? Não precisa responder. O meu Jesus me traz muita alegria. Se Jesus está entre essas 3, que bom, maravilhoso. Se Ele não está, então nós vamos trabalhar para que esteja. Não é verdade? Porque na realidade Ele é a fonte de toda alegria. E o Espírito Santo trouxe a minha memória agora, algo que eu estava pensando durante a semana. Vocês já perceberam como a gente sempre está preocupado com o futuro? Não digo até assim um futuro distante, de anos e meses, algumas pessoas sim, mas todos nós, praticamente todos nós, sempre estamos esperando alguma coisinha no futuro, no sentido, depois que eu sair daqui, eu vou fazer tal coisa, não é? Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, depois de amanhã eu tenho que pagar isso, mas depois que eu pagar esse negócio, eu vou ficar tranquilo. Mas depois que eu resolver aquela situação amanhã, eu vou me sentir um pouco em paz. Nossa, hoje quando eu chegar em casa do trabalho, eu vou dar aquela relaxada. Já perceberam que a gente é assim? A gente não vive o presente. A gente está sempre angustiado para que daqui 1, 2 horas, 1 dia, 10 dias a gente vai ficar em paz, porque nós vamos resolver tal coisa. É ou não é verdade? E o tempo vai passando. E a gente não desfruta das pessoas que estão ao nosso redor. Sabia que no trabalho dá para você ficar em paz? Dá para você se sentir alegre, feliz? Mas você não conhece meu trabalho. Mas você conhece o Espírito Santo que está dentro de você. E Ele tem toda a fonte de paz, de alegria, de contentamento. Ele está dentro de você para que você desfrute aonde você estiver da paz que Ele tem. Você não precisa chegar em casa para ter paz. E às vezes tem gente que nem tem paz em casa. Você não precisa pagar aquela conta para ter paz. Você não precisa resolver aquele problema familiar para ter paz. Você precisa desfrutar da paz. Que está onde? Lá no céu? À direita de Deus? Não. Está dentro de mim e de você. Toda vez que eu venho aqui eu falo isso, estou ficando até repetitivo. Que a gente fica olhando para cima esperando a resolução, quando a resolução está dentro de nós. Nós precisamos acalmar nosso coração, sentar à mesa na presença do nosso Jesus e desfrutar da paz dele, desfrutar da alegria dele. Está dando para entender? Não precisa esperar amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o ano que vem, para ficar bem. Eu posso estar bem hoje. Por quê? Porque o meu Jesus me completa. O meu Jesus é suficiente. E hoje eu vou falar sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús. E se você está em casa aí acompanhando pelo YouTube, Facebook, compartilhe com seus amigos. Se alguém precisa ser resgatado num caminho de tristeza, se você sabe que alguém está passando uma dificuldade, uma necessidade e não sabe para onde vai, está andando triste, cabisbaixo e precisa ser encontrado por Jesus, mande uma mensagem, fale com essa pessoa, escute agora, você vai ser encontrado pelo Senhor essa noite. E nós vamos falar sobre isso. Vamos ler o trecho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos passar um tempinho aqui, lendo esse trecho, do versículo 13 ao 35. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. E no meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: o que vocês estão discutindo tão compenetrados?
Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivesse perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: e o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram e sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha que acontecer, que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique e jante conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois. E foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras? Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 seus amigos reunidos ali, dizendo: aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou, Simão o viu. Ok? Então vamos lá. Jesus tinha sido crucificado e já tinha sido enterrado, colocado no sepulcro. Os apóstolos, juntamente com todos os discípulos que acompanhavam Jesus, eles estavam desolados, tristes, sem nenhuma esperança, pois o mestre e aquele que iria libertar Israel do poder de Roma tinha morrido. Então Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado. Eles estavam reunidos em um lugar, estavam desolados, porque o que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus seria o libertador do povo de Israel, que estava sendo dominado por Roma naquela época. Então imagine a cabeça desses homens e mulheres, não tinha só homens. Algumas mulheres que foram até o túmulo para cuidar do corpo de Jesus encontraram um anjo, como vocês viram aqui, e disse que estava vazio. E Jesus já tinha dito isso. Ele tinha dito: é necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. O que acontecia? Será que eles não lembravam disso? Jesus já tinha dito isso. Então elas foram até os discípulos e relataram o que viram e ouviram do anjo. Os discípulos acharam a história absurda e não acreditaram. No relato de Lucas, que nós lemos aqui, diz que somente Pedro foi verificar o túmulo, e a Bíblia diz que ele voltou para casa admirado com o que tinha acontecido. Mas no capítulo 20 de João relata que João e Pedro correram até o sepulcro, e João diz que ele ainda chegou primeiro. E aí diz que ele olhou o sepulcro de fora, mais assustado. João chegou primeiro, olhou de fora, né? Não teve coragem de entrar. Mas o Pedro já chegou entrando, chegou depois, mas já chegou entrando, porque o Pedro sempre foi o mais atirado, mais corajoso. E ele tomou coragem e entrou junto também. E diz que ambos creram e voltaram para casa. Interessante. E pesquisando um pouquinho o texto, é curioso que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 5, 15, verso 5, diz que Jesus apareceu a Pedro. Provavelmente nesse caminho que eles estavam voltando para casa. Agora, o que será que eles conversaram? Por que Jesus apareceu só para Pedro? Nós vamos ter que buscar a revelação, porque essa o Espírito Santo me falou. Então,
Pedro volta, Jesus, né, ressuscitado, ele aparece a 2 discípulos. Esses discípulos, eles estavam indo para uma cidade chamada Emaús, como vocês ouviram, era 11 quilômetros de Jerusalém, e dava mais ou menos 1h30 de caminhada. Uma caminhada tranquila, sem caminhar rápido. Então foi o período, a gente não sabe exatamente o período que Jesus apareceu dessa caminhada, mas vamos dizer assim que ele ficou 1 hora com eles, com esses discípulos. E a Bíblia não cita o nome do outro. Um era Cleópas e a Bíblia não cita o nome do outro discípulo. E, como a gente viu aqui, eles estavam muito tristes, muito chateados. A esperança deles tinha acabado, porque tudo aquilo que eles tinham projetado e visto Jesus fazer durante aqueles 3 anos tinha caído por terra. Toda a esperança que eles tinham de ser libertos, de ver aquele homem fazendo aquilo que eles estavam esperando já há anos, há muitos anos. E então eles faziam aquele caminho, que eles moravam ali, em Emaús. E aí diz que eles estavam a caminho dessa cidade, então provavelmente eles faziam esse caminho muitas vezes, porque eles acompanhavam Jesus, e a maioria dos apóstolos e discípulos estavam ali em Jerusalém, e eles faziam aquele caminho, acho que sempre com muita esperança, de ver a libertação de Israel, de ver a libertação do seu povo. E eles deviam imaginar quando chegaria esse grande dia, esse dia maravilhoso, em que eles poderiam ver todos os seus problemas resolvidos para ficar bem, como a gente faz, para resolver todos os meus problemas, aí eu vou ficar bem. Mas agora aquele mesmo caminho, onde eles provavelmente discutiam eufóricos como seria o grande dia, se torna um caminho de tristeza. E pode acontecer também conosco. Às vezes você já serve a Jesus, você anda com Jesus, e você já não está mais tão eufórico, você já não vê mais esperança para aquilo que você tinha como uma promessa, para aquele objetivo que você entendia que era de Deus, para aquilo que você achava que Deus ia fazer na sua vida, ou um caminho que você trilhou para a sua vida desde jovem, e você está vendo que aquilo não anda da maneira que você gostaria que andasse. E pode ser que você esteja dessa forma, chateado, triste, cabisbaixo, mas você não sabe quem vai te encontrar hoje, você não tem nem ideia. E foi o que aconteceu com eles. Eles continuavam tristes, cabisbaixos. Imagina então que você também tem uma expectativa numa pessoa, você está com essa pessoa há anos e essa pessoa te deixa, ou essa pessoa te trai, pode ser um amigo, um cônjuge, um parceiro de trabalho, e a sua esperança no futuro, naquilo que você achava que iria acontecer também, foi por água abaixo. Essa esperança se foi, você também está andando cabisbaixo, triste. É assim que eles estavam, é assim que esses discípulos andavam ali por aquele caminho. E antes de aparecer para os apóstolos, aos nossos olhos, pessoas proeminentes, pessoas importantes. Então, se nós lermos a Bíblia, nós vamos achar o quê? Jesus vai aparecer primeiro para quem? Para os apóstolos, os 12, aqueles que andou com ele os 3 anos, homens que vão levar a palavra de Deus para o mundo. É para ele que ele vai aparecer, é para eles Jesus vai aparecer. Mas não, a Bíblia diz que antes de entrar lá onde eles estavam reunidos, que todos conhecem a passagem, que ele nem bate na porta, ele já atravessa pela parede, porque ele já tinha um corpo ressurreto, ele aparece, esses 2 homens aqui. Então nós, às vezes nós sempre achamos, que as pessoas são melhores que nós, que o fulano é melhor que nós aos olhos de Deus, que aquele é mais importante porque ele é bonzinho, porque ele ora mais, porque ele lê a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que o Filho veio, João 3:17, não para condenar o mundo,
mas para reconciliar o mundo com o Pai. Você faz parte desse mundo, você está aqui, não estou falando do sistema, você faz parte, você está aqui nessa terra, então foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Ele deu a vida. Foi para todos da mesma forma. Então, aos olhos do Senhor, o que Jesus quis mostrar aqui? Eu não fui para os maiores, para aqueles que estavam mais perto de mim, que aprenderam bastante de mim. Não, foi para duas pessoas, dois discípulos simples, que um nem é citado o nome, que estavam cabisbaixos, que estavam sem esperança, que estavam tristes, mostrar que eu estou com humilde, com contrito de coração. Está dando para entender? Se você não vê valor em você mesmo, Deus vê. Muito, muito. E saiba que os dons que eu digo agora, não só espirituais, mas a sua maneira de se portar, a sua maneira de falar, a sua maneira de se dirigir às pessoas, é importante para Deus. Foi feito, foi criado, foi projetado, importante para Deus, para que pessoas através da sua vida conheçam esse Jesus maravilhoso e se sintam amadas também. Então Jesus, aparecendo para eles, mostra que eles, esses dois simples discípulos como nós, que eles nos representam, que Jesus se importa conosco, que Jesus nos ama, da mesma forma que amava os apóstolos. E quando ele aparece a eles, a Bíblia diz que eles não o reconheceram. Outras traduções dizem que eles estavam impedidos de conhecê-lo. E pesquisando, fui ver também no comentário da Bíblia de Genebra, diz que os seus olhos foram impedidos como por ação divina. Não foram que eles não conseguiram, eles estavam atribulados e não reconheceram a Deus. Estava dizendo que os olhos deles estavam impedidos, como por ação divina. Qual o propósito disso? Por que será que Jesus não queria ser reconhecido naquele momento? Porque Jesus estava querendo fazer o que ali? Jesus estava começando a ensinar algo já diferente, que já estava acontecendo, mas só seria concretizado quando ele soprasse sobre eles o Espírito Santo, para que se cumprisse a palavra de Jeremias. Jesus ali estava querendo ensinar a ele que após a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo, eles aprenderiam com a revelação agora, não de alguém ensinando como Jesus ensinava a eles, como eles andavam com Jesus, um mestre falando de exterior para interior. Agora começava algo de dentro para fora. Jesus então inaugura esta maneira do ser humano de viver na revelação, no conhecimento de Deus, de dentro para fora. Por isso que o coração queimava. E ele já estava ensinando os discípulos a entenderem essa revelação. O Espírito vai morar dentro de vocês. E as Escrituras serão ensinadas de dentro para fora. Vai queimar assim, Enquanto eles andavam e Jesus explicava as Escrituras para eles, eles ficavam ouvindo. Só que a Bíblia não diz se eles estavam concordando ou não. A Bíblia não diz. Só diz que queimava o coração. Mas não diz que eles estavam concordando ou não com o que Jesus dizia. Ou seja, eles estavam... se eles tivessem... E eu digo assim também, se eles tivessem identificado Jesus, logo quando Jesus apareceu, será que eles prestariam atenção no que Jesus estava dizendo? Que você imagina, quão impressionante a visão de um homem que tinha sido morto há 3 dias atrás e estava ali ressurreto, com uma aparência humana, conversando e te explicando algumas coisas. Eu ficaria extasiado, só olhando para a cara dele e pensando, o que está acontecendo? Como esse homem está aqui? Como ele está falando? Que visão maravilhosa é essa? Mas não, Jesus queria que eles entendessem
as Escrituras. O profeta Jeremias disse isso, ele disse assim, em Hebreus 8, do 10 a 11, esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinar a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E Jesus disse assim também, em João 14, 26, mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então Jesus ali já estava ensinando os discípulos a entender, a saber que de dentro para fora eles teriam a revelação de quem é Deus, que eles teriam que aprender a depender do Espírito Santo. Então Jesus, ali no caminho, pergunta para eles, o que vocês estão debatendo? E eles com o rosto entristecido dizem, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. E explicam a Jesus que aquele, que era ele, a quem todo o povo de Israel esperava, que os libertaria, tinha sido crucificado e morto. Agora imagine, que você também está nessa situação, você está na sua caminhada, aí aparece Jesus, só que você não sabe que é ele. E Jesus, e você começa a dizer para Jesus os seus problemas e como ele deveria resolver para você o seu problema. Porque o que ele estava falando para Jesus é, morreu aquele que deveria nos livrar do domínio de Roma. Ele então ia montar um exército, né? Na cabeça deles era isso que tinha, poderoso, grandioso, que iria então nos libertar de Roma e nós seríamos livres e dominaríamos o mundo como na época de Davi e Salomão. Era isso que estava na cabeça deles. E é isso que eles estavam dizendo para Jesus. Mas na realidade, se a gente for entender até no nosso inconsciente, é assim que às vezes nós lidamos com Deus. Deus, está vendo essa situação? Então é só o Senhor fazer assim, falar no coração daquela pessoa, abrir essa porta aqui, aí depois o Senhor libera um aumento ali, aí depois o Senhor tira essa pessoa aqui, desse departamento e coloca no outro, e aí você entra lá no coração do meu filho e faz ele ser dessa maneira, dele agir dessa forma, e o meu marido então, que ele faça isso, isso, isso em casa, não vou nem delimitar aqui diretamente o que as mulheres querem que eles façam em casa, mas a gente diz para Deus como ele tem que resolver os nossos problemas, é ou não é? Se a gente não diz com a boca, pelo menos a gente pensa, bem que o Senhor podia fazer assim, né, Deus? Bem que o Senhor podia fazer dessa forma, né? Eu sei que vocês estão falando, é verdade. É verdade. E Jesus deixou eles falar. E aí, Jesus pega e fala assim, agora na cabeça deles, um homem vai começar a explicar para eles, desconhecido e desinformado, um homem desconhecido e desinformado, porque ele não sabia nada que estava acontecendo em Jerusalém, vai começar a falar para eles assim, não é assim do jeito que vocês estão pensando. Na realidade, esse homem aí, vocês acham que é poderoso, ele tinha mesmo que morrer, ele tinha mesmo que ser entregue, e ele tinha mesmo que ser crucificado. Imagina a cabeça deles. É a mesma coisa quando Deus faz conosco. Você fez esse plano, Deus, resolve assim, 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 assim. Aí ele fala, não, vai ser assim, assim, assado. Vai ser de outra maneira. Era assim que ele estava falando para eles. Não é desse jeito que vocês estão imaginando. Não é desse jeito que vocês estão pensando. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós achamos que Deus vai trabalhar, que Deus vai fazer dentro de um padrão que nós já escolhemos no nosso coração.
E se não está acontecendo dessa forma que nós imaginamos que seja a melhor, Deus não está nesse negócio. Deus me abandonou. Eu estou em pecado, estou fazendo alguma coisa errada. E a nossa cabeça fica nesse turbilhão. O nosso coração andando pelo caminho, pensando de uma forma, Deus querendo falar conosco. Meu filho, é de outra maneira. Meu filho, é de outra forma. São por outros meios. E nós continuamos ali, mas o que esse homem, o que esse Deus está falando? E Jesus ali começa a interpretar então para eles as escrituras e começa a trazer revelação. Pode ser que não tenha subido à mente, mas quem já estava crendo, como eles disseram lá no final, o coração já estava crendo, porque o coração já estava queimando. Então após aquela 1 hora de caminhada, o que acontece? Eles chegam ao destino e eles convidam Jesus para entrar. Pois ele fez como que seguiria viagem. Ele nem se convidou, não fez nada do tipo. Ele ia continuar a viagem e os discípulos, sem saber que era Jesus, falaram assim: Jesus, vem, já é tarde, entra, vamos comer conosco. E eles, fazendo isso, surpreendentemente Jesus aceita aquele convite. Mas eles não sabiam ainda que era o Messias. Apesar de ser um costume da época, das pessoas convidarem as outras e não deixarem ao léu, eu creio que aquele coração queimando também contribuiu para aquele convite. Eu creio que eles queriam saber um pouco mais do que aquele homem desinformado, estranho, estava dizendo sobre as Escrituras. E além disso, eu creio que eles não andavam com Jesus, esses homens, eles eram discípulos de Jesus. Eu creio que eles aplicaram aquilo que o mestre, sem estar na presença do mestre, porque eles ainda não sabiam que era ele, eles aplicaram aquilo que o mestre ensinou. Como que você vai deixar um homem sozinho à noite andar por aí? Ofereça abrigo, ofereça a ele suporte, um alimento, e amanhã ele pode ir em paz. Ou seja, essas duas características que eu creio que se não houvesse neles, eles perderiam o resto. Eles não veriam Jesus. Fome pela Escritura e amor ao próximo. Ele tinha aprendido isso do mestre. Esse detalhe fez com que eles vissem o Senhor logo à frente. Por isso, quando nós estivermos cabisbaixos ou chateados, desesperançosos na nossa caminhada, continue buscando o alimento que é a palavra. Continue lendo a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, porque você lendo, você buscando, você se alimentando, uma hora Ele vai se revelar a você. Não deixe de amar o próximo como Ele nos ensinou. Não deixe de se importar com as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. É muito difícil isso que eu vou falar, e até para mim. Mas Jesus falou assim que até os religiosos fariseus que Ele lutava tanto contra, amavam seus parentes e amigos. Ele falou: vocês têm que ser diferentes, gente. Você tem que amar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E quando eles fizeram isso para aquele homem desconhecido, ofereceram abrigo, sabe para quem que eles fizeram? Para Jesus, sem saber que era Jesus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz assim em Mateus 25, 35 e 40: pois tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Era estrangeiro. Você é da onde que você não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? E me convidaram para sua casa. Eu estava nu, me vestiram. Estava doente, cuidavam de mim. Estava na prisão e me visitaram. Ué, mas preso não é pecador? Vai visitar preso? Então os justos responderão: Senhor,
Quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Foi a mim. Então, quando nós fazemos para aquela pessoa que nos persegue no trabalho, para aquela pessoa que não gosta de nós, alguma coisa boa, você vai falar: mas essa pessoa aí não tem nada de Jesus, não parece nada com Jesus. Ele está falando assim: é a mim que você está fazendo. Quando você manifesta o meu amor, você não está fazendo para ele, você está fazendo para mim. É difícil. É difícil. É ou não é? Eu estou falando que é difícil. Estou falando que para mim é difícil. Mas é isso que a gente tem em mente. Quando a gente está fazendo para alguém, não faça. Por isso que ele fala: não faça. Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está dando, no sentido de, não faça para receber algo em troca, porque na verdade você não está fazendo para ele e ele não pode te dar nada, você está fazendo para mim, e sabe quem vai te dar? Eu, Jesus. Então, após abrirem o coração para as escrituras, demonstrarem amor pelo próximo, convidar Jesus para entrar, Jesus parte o pão. O que é o partir o pão? Vocês já sabem. Partir o pão significa o amor dele por nós, dando o seu corpo para ser dilacerado. Então ele fala assim, olha aqui, quando ele parte o pão, ele revela a cruz. E aí a Bíblia diz então que a partir desse momento, eles tiveram seus olhos abertos. Aí sim, Deus liberou. E eles enxergaram o Cristo ressurreto. E a esperança reacendeu em seus corações. E com coragem, sem enxergar os perigos, pois já estava à noite, não é verdade? Já estava à noite, eles já estavam lá dentro, comendo, se alimentando, e era fim de tarde quando eles entraram, já estavam à noite. Imediatamente foram comunicar as boas novas aos seus irmãos. Foram animá-los, foram estimulá-los. E aquele mesmo caminho que vieram tristes e cabisbaixos na sua mesma vida, na mesma vida que você tem, quando você entende a revelação da cruz, quando você vê o que Jesus fez por você, quando você vê o que Ele entregou por você, e você tem essa revelação, você ao mesmo tempo se levanta, esperançoso, animado. E o que você faz? Você anima todas as pessoas que estão ao seu redor. Você vai dizer para as pessoas que aquele Jesus maravilhoso, que te trouxe esse ânimo, essa esperança, Ele também pode fazer isso na vida dela. E aí nós podemos perguntar: mas como eu posso aprender a amar? Eu não consigo, é difícil amar. É difícil mesmo, sabe por que é difícil? Porque a gente quer amar na nossa força, que a gente quer amar fazendo força, que a gente quer se esforçar para amar, e a gente não quer amar com o amor dele. Mas como assim? Que negócio é esse de amor dele? Quando você recebeu a Jesus, o que veio? Quem está dentro de você? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, e Deus é amor. E Jesus falou para os apóstolos, quando eles estavam, Pedro, Tiago e João, se eu não me engano, estavam no Getsêmani, orando, e eles dormiram. Aí Jesus: acorda, pessoal. Aí Jesus volta para orar de novo. Aí eles dormiram: acorda, pessoal. E aí ele diz assim: o espírito, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O nosso espírito, misturado com o Espírito Santo, está sempre pronto a amar. Sempre. Sabe, só que nós fazemos o quê? Nós achamos que nós somos aquela alma que o Davi falou assim: ô alma, que o presbítero Aparecido de semana passada,
E Davi identificou esse segredo e falou assim: ô alma, se aquieta aí. Por que você está desesperada? Ele é o Espírito. Ele sabia quem ele era. E ele falou para a alma: ô alma, por que você está desesperada? Espera em Deus. Para com isso. Para com essa tristeza. Para com essa desesperança. Para com essa raiva. Para com essa angústia, alma. Você não sou eu. Porque você é resultado da vida que você teve. Você é resultado de experiências. Mas eu, que sou Espírito, eu sou o verdadeiro eu, misturado com o Espírito Santo, sei todas as coisas. E eu que domino, eu que estou no comando. E a gente acha que a gente é a alma e começa a agir como a alma. Não, você tem que fazer igual a Davi. Ô alma, para aí. Para aí. Você não tem que odiar, você não pode odiar, você não pode se vingar. Você não pode tratar as pessoas dessa forma. Sabe por quê? Porque esse não sou eu. Porque eu sou nova criatura. E Paulo entendeu isso em 2 Coríntios. Ele disse isso nos 5:17, nova criatura em Cristo. Mas antes ele dizia assim: eu não olho mais as pessoas segundo a carne. Não olho mais, porque segundo a carne, elas são resultado daquilo que elas aprenderam desde sua infância, com as circunstâncias, se endureceram, ficaram com raiva, ficaram desconfiadas, com experiências. Isso é a alma. Mas eu sei que lá dentro dela tem um espírito que está pronto, e ela é forte, e ela é corajosa, e ela ama, e é nessa pessoa que eu acredito, não é nessa que eu vejo, é nessa que está pronta, porque eu sei que dentro dela há um espírito que está pronto a amar, que está pronto a entregar, que está pronto a se doar. Então quando você sentir qualquer coisa, que se você sabe que é contrário à palavra, faça que nem Davi, pode parar, alma, eu não sou isso aí. Eu estou pronto para amar. Eu estou pronto para fazer o que é correto, porque o Espírito que está dentro de mim, Ele me guia. Eu não sei como amar. Não tem outra maneira de aprender a amar, a não ser vivendo desta forma e aprendendo aos pés dele, como faziam aqueles discípulos. E o principal, entendendo primeiro o amor que ele tem por você. Se você não entender, se eu não entender o amor de Deus por mim, que eu sou amado, que ele morreu por mim e não por aquela pessoa que é boa, que aquela pessoa que é legal, que aquela pessoa que é bacana, mas por mim, eu não vou conseguir transmitir esse amor. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que João falava tanto do amor de Deus em suas cartas, porque ele foi o único dos apóstolos que esteve aos pés da cruz. Interessante isso, né? Então você vai ver as cartas de João, lá 1 João fala: filhinhos, amem uns aos outros. Quem vê seu irmão e não o ama, como que você vai amar a Deus que você não vê? E ele fala de amor, ele fala de amor, ele fala de amor, e ele se denomina o discípulo, o apóstolo, o discípulo amado. Enquanto nós não entendermos o que Jesus fez, no olhar aquela cruz e ver o tamanho do amor que ele tem por nós, vai ser muito difícil aprendermos a amar. Quem é amado, ama. Quem é maltratado, maltrata. As pessoas dão o que recebem. Se você então passa tempo com ele, recebendo desse amor, você passa tempo com ele, recebendo desse amor, o que você vai dar? 1 Tessalonicenses 4:9, Paulo fala assim, ó: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Quem nos ensina a amar? O próprio Deus. O próprio Deus. Vamos cantar um louvor agora. E depois eu queria fazer uma oração com vocês sobre isso, sobre estarmos com Ele na mesa,
sobre passarmos tempo com Ele, em espírito olhar para Ele, ver Ele partindo o pão. E o que é partir o pão? Ver o grande amor que Ele tem por mim e por você na cruz. Nunca ache que esse amor, que essa entrega, foi só para a pessoa que está ao seu lado. Foi só para aquela pessoa que você conheceu, que é muito boa, que é muito legal. Essa é uma chave muito importante. Você precisa entender que você, com todos os seus defeitos, com todos os seus medos, com todas as suas dúvidas, você é amado. Você é amada. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. É a sua alma. Não dê ouvidos à sua alma. Sabe por quê? Porque você é perfeita para Ele agora. Você é perfeito para Ele agora. Você é um espírito, um corpo e uma alma. A sua alma interage, a sua alma pensa, a sua alma fica o dia inteiro assim. E ela pensa coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins não é dele. Você sabe que não é dele. E você fica nesse conflito. Só que você vai ensinar a sua alma. Ó alma, se aquiete. Ô alma, não fui eu que pensei isso, porque eu sou o Espírito, e o Espírito não pensa isso dessa pessoa. Não vai falar em voz alta, né? Agora, como o Cido diz, de máscara dá para falar baixinho, né, Cido? Aí você fala com a sua alma baixinha assim de máscara, esse pensamento aqui não foi meu não. E eu abençoo essa pessoa, em vez de amaldiçoá-la, porque esse sou eu. Feche seus olhos agora. Feche teus olhos e veja agora. Ele está agora com você. Não porque eu estou dizendo, porque Ele disse que estaria até a consumação dos séculos. Então Ele está com você agora. Você crendo ou não, Ele disse que estaria e Ele está. Sente-se agora de frente com Ele. Fique agora em intimidade só com Ele. Ele está olhando nos seus olhos agora. Ele está olhando nos seus olhos, está partindo o pão. Veja isso pelos olhos da fé. Ele está partindo o pão. E esse pão que Ele está partindo, está mostrando o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. O quanto Ele fez e se entregou por você. Não por mais ninguém. Não pense em ninguém agora. Pense em você. Foi por você. Foi por você que Ele se entregou. É você que Ele ama. Sinta-se amado agora. Sinta-se querido. Ele te deseja. Ele deseja estar perto de você. Que você reconheça que Ele está perto o dia todo. O dia inteiro. Do momento que você se levanta, ao momento que você se deita, durante o seu sono, Ele quer que você tenha essa consciência. Tenha essa consciência. Ele quer que você tenha. Ele quer que você se sinta protegido. Ele quer que você se sinta amado, porque é assim que Ele te vê. Não se veja de outra forma. Por favor, não se veja de outra forma. Porque qualquer outra forma que você se vê, que não seja essa, está errado. Está errado. Porque Ele te ama. Ele te ama. Fique a face a face com Ele. Fique face a face com Ele. E desfrute desse amor. Desfrute do seu amor. Desfrute do seu amor.